Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a aula 2 de concordância verbal. Vamos dar sequência. Na aula anterior, você percebeu que concordância verbal não é um bicho de 7 cabeças, como falam por aí, né? É um assunto até bem tranquilo. O que pega aí na concordância verbal é o que nós vamos debater na aula de hoje, que são os casos especiais. Digamos assim, são as exceções, justamente esse é o assunto que você deverá ter um cuidado muito especial para não cometer um deslize aí na hora da concordância, tá? Então vamos lá, os casos especiais. Primeiro caso especial, e é verdade que esse aí é o maior motivo de erros, tá? Dentro desse assunto da concordância verbal, que é utilizar o verbo haver de forma errada. O verbo haver, no sentido de existir, significa que ele é um verbo impessoal. O que seria um verbo impessoal? Um verbo que não tem pessoa, um verbo que não tem sujeito, que não se refere a ninguém, certo? Por exemplo, havia muitas pessoas em casa. Esse havia, quem havia? Não tem o sujeito, é verbo impessoal. Então, o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. E quando o verbo for impessoal, existe uma regra para ele. Ele jamais deverá ir para o plural. Ele deverá sempre permanecer na terceira pessoa do singular, certo? Então, havia muitos alunos com dúvidas. Havia, não haviam, ok? Não existe plural aí de verbo impessoal. Ele sempre permanecerá no singular, certo? Haverá muitas preocupações nos próximos dias, mas mantenhamos a calma, certo? Haverá e não haverão. Agora, quando o verbo haver ele for utilizado dentro de uma locução verbal, nossa, professora, eu não lembro o que é locução verbal. Lembra lá, puxa lá na sua memória, você aprendeu isso aí. Locução verbal é quando eu tenho 2 ou mais verbos com o sentido de um só. Isso é locução verbal. Por exemplo, pode haver aprendizado pela internet. Pode haver. Quando eu tiver uma locução verbal com o verbo haver no sentido de existir, esse outro verbo, que é o que a gente chama de verbo auxiliar, lembra? Esse outro verbo, ele vai reter ali a regra do verbo haver, portanto, ele também deverá se tornar um verbo impessoal e não deverá ir para o plural. Tudo bem? Beleza? Vamos para um outro verbo que requer um cuidado bem grande, que é o verbo fazer, certo? O verbo fazer, no sentido de tempo, tá? Ele será impessoal também, portanto, ele também deverá permanecer na terceira pessoa do singular. Tudo bem? Repetindo, verbo fazer no sentido de tempo transcorrido. Ele deverá permanecer no singular e nunca no plural. Exemplo, faz anos que moro aqui. E não fazem anos. Faz, singular, porque quem faz? Não tem o sujeito, então é um verbo impessoal, certo? Outro exemplo, faz invernos muito rigorosos em Urupema. Invernos é plural, mas o faz vai permanecer no singular, porque ele está sendo usado aí no sentido de um verbo impessoal. Então, ele não tem sujeito, portanto, permanece no singular. Beleza? Tome muito cuidado aí com os verbos impessoais para você não errar mais, tá? Pega o seu livro, isso tudo que eu acabei de falar está lá na página 48 e 49 do livro didático. Leia, destaque as regras, estude, fique por dentro aí desse assunto para você não errar mais. Beleza? Até a próxima!